Você já parou para pensar o porquê as coisas neste mundo fluem continuamente? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que foi a última vez que você cortou o seu cabelo e ele cresceu novamente? Qual que foi a última vez que você cortou aí a grama do seu jardim e ela também cresceu novamente? São perguntas que parecem ser óbvias, mas que você não tem noção do impacto que elas têm nas suas experiências cotidianas. Eu sou Michel Francisco, psicanalista, analista comportamental, idealizador da Sociedade Brasileira de Profissionais Católicos, e neste vídeo de hoje você vai entender uma vez por todas o porquê neste mundo onde as coisas elas se movem ininterruptamente, nós só temos uma única escolha, ou formação permanente ou frustração permanente. São Tomás de Aquino, baseando-se em Aristóteles, ele vai definir Deus como o motor imóvel. Isso significa que tudo aquilo que existe é movido continuamente e ininterruptamente por Deus. Diferentemente dos motores terrenos, o motor divino ele não para. Ele sempre vai mover as coisas que são criadas. O que acontece então quando nós, tipo que violando a lei do próprio universo, nós paramos em algum aspecto da nossa vida? Por exemplo, o que acontece com você quando você para de fazer aquelas coisas que são básicas na vida, como por exemplo, nutrir o seu corpo? O que acontece quando você não nutre o suficientemente o seu organismo? Você vai desequilibrar o seu corpo. Se você comer 20 quilos de comida hoje e amanhã não comer nada, você vai desequilibrar o seu corpo da mesma maneira, porque a nutrição ela deve ser diária. Existe um movimento também no nosso organismo. Todos os dias nós precisamos nos alimentar, todos os dias nós precisamos cuidar da nossa alimentação, porque isso faz parte da manutenção da espécie. Tanto é que existe um neurotransmissor no nosso cérebro chamado dopamina, que é responsável pela nossa sensação de prazer na vida. Todas as vezes que nós fazemos, que nós praticamos um ato prazeroso, a dopamina ela é imediatamente ativada e nós somos estimulados a repetir esse ato prazeroso. Na vida, tem uma boa parte das coisas, uma boa parte das experiências que nós temos que precisa de repetitividade, faz parte da manutenção da nossa vida aqui neste mundo. Existem coisas que a gente repete diariamente, como, por exemplo, nutrir o nosso corpo, né? Comer, beber. Existem outras coisas que a gente tem que repetir, vamos dizer assim, uma vez por semana, como, por exemplo, limpar a casa, lavar roupa, por exemplo, fazer manutenção no seu carro, nos automóveis. Isso você vai fazer de tempo em tempo, ou seja, existe muitas coisas neste mundo que precisam ser repetidas. Lógico, cada coisa tem a sua categoria, umas têm que se repetir diariamente, outras mensalmente, outras de tempo em tempo, mas uma boa parte das coisas neste mundo precisam de repetição, de manutenção. O que isso tem a ver com o tema principal aqui deste vídeo, que é a formação permanente? Isso tem tudo a ver. O padre Amadeu Tintini, que além de sacerdote, é psicólogo, ele percebeu que um dos maiores motivos de crise vocacional na vida religiosa e na vida sacerdotal era por insuficiência de formação, sobretudo de formação humana. Muitos religiosos, muitos sacerdotes, eles acabavam desistindo da sua vocação porque eles não estavam preparados o suficientemente para lidar com determinadas situações específicas
que eles estavam vivendo na sua vocação. Daí eles acabavam se frustrando e literalmente abandonavam lá a vocação. Embora o Padre Amadeu Tintini tenha escrevido, né, para esse público de vida religiosa e de sacerdotes, isso vale exclusivamente aí para esses estados de vida? Lógico que não. Isso vale para todas as vocações, para todos os estados de vida. Pensa num casal, certo? Em duas pessoas que são casadas. Elas também têm que se preparar o suficientemente para poder lidar com as exigências da vida matrimonial. Eles vão passar por várias etapas, né, no seu casamento. Tem uma fase que é mais emocional, que é mais sentimental. Agora já tem outra fase que é mais seca, né, onde vai predominar ali o dever, o sacrifício, as renúncias, tem a educação dos filhos, tem as contas para pagar, tem tudo isso. Se o casal ele não está preparado suficientemente para poder lidar com toda essa diversidade de experiências que eles vão viver no sacramento do matrimônio, eles podem acabar se frustrando, certo? Se frustram um com o outro, até acha que casou com uma pessoa errada, e isso acaba muitas vezes consequenciando em divórcio, né, em separação. Portanto, essa observação do Padre Tintini vale para todas as vocações, para todos os estados de vida, e nós precisamos entender que neste mundo onde as coisas elas estão em constante movimento, nós também temos que nos formar continuamente, porque não existe evolução, não existe crescimento sem movimento. O professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Yuval Noah Harari, ele vai dizer que aquilo que distingue o ser humano de todas as outras espécies, aquilo que coloca a espécie humana no topo de todos os outros seres vivos que existem no planeta, é que nós temos uma capacidade inata de evoluir. Yuval Noah Harari ele vai dizer que todos os mamíferos, né, todos os outros mamíferos, quando eles nascem, eles saem do útero como se fosse uma espécie de cerâmica vidrada em um forno. Qualquer tentativa que você tenha ali de moldá-los, eles podem se rachar ou quebrar. Agora, os seres humanos não, eles são completamente diferentes. Nós saímos do útero como se fosse uma espécie de vidro derretido numa fornalha, onde você pode mexer, onde você pode moldar, onde você pode esticar com a maior liberdade possível. É como se nós fôssemos uma espécie de argila que pode ser facilmente manuseada. Portanto, nós nascemos para poder evoluir, nós nascemos para poder nos transformar. Nós vivemos aí em um mundo predominantemente tecnológico, onde existem aplicativos que estão se atualizando constantemente, a todo momento. Aplique isso também na sua vida. Seja uma pessoa que se atualize sempre, que se recicle sempre, porque, como eu falei no início do vídeo, neste mundo onde as coisas elas estão sendo movidas continuamente, nós só temos duas escolhas, né? Ou formação permanente ou frustração permanente.